Presentes no auditório: ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Ellen Grace Norfleet. Ex-ministros da Marinha, almirantes de esquadra, Alfredo Caram e Mauro César Rodrigues Pereira. E ex-comandantes da Marinha, almirantes de esquadra, Eduardo Bacelar Leal Ferreira e Ilques Barbosa Júnior. Canto do Hino Nacional. Música de Francisco Manuel da Silva, composta em 1822 e oficializada pelo Decreto número 171, de 20 de janeiro de 1890. Letra de Osório Duque Estrada, elaborado em 1909 e formalizada pelo Decreto número 15.671, de 6 de setembro de 1922. Portanto, celebramos nesta data o primeiro centenário do nosso hino. Em comemoração ao Dia da Pátria, será apresentado o painel Independência do Brasil, Visões Jurídica, Diplomática e Militar.
O presidente do Clube Naval, almirante de esquadra Luiz Fernando Palmer Fonseca, convida para compor a mesa os palestrantes. Ministra Ellen Grace Norfleet. Ministro Marcelo Paes Saraiva Câmara. Capitão de Mar-e-Guerra, professor doutor Francisco Eduardo Alves de Almeida. E para atuar como moderador, o almirante de esquadra, professor doutor Álvaro Augusto Dias Monteiro. O currículo dos palestrantes, simplificado, e do moderador está disponível para leitura no hall de entrada do salão. O presidente do Clube Naval fará a abertura da sessão solene. Muito boa tarde a todos. Hoje é um dia especial, um dia importante para o nosso clube, em que comemoramos essa efeméride naval, brasileira e, por que não dizer, naval também. De modo que, desde já, eu quero agradecer a presença de todos enormemente, um prazer em tê-los aqui nesse dia tão significativo, e para comemorar uma efeméride tão cara a todos nós como é a comemoração dos 200 anos da nossa independência. Eu não tenho a menor dúvida de que todos os verdadeiros brasileiros têm muito orgulho em comemorar de verde e amarelo essa data tão significativa para todos nós. Mas eu quero, nesse momento, fazer, desde já também, um agradecimento muito especial aos nossos palestrantes, que gentilmente e prontamente atenderam ao nosso convite. Ministra Ellen Grace, o ministro Marcelo Câmara, comandante Alves de Almeida e o almirante Monteiro, que será o mediador desse nosso painel. Eu não tenho dúvida, senhores palestrantes e senhora palestrante, que vocês vão aportar muito conhecimento a todos nós e tenho certeza de que abrilhantam muito essa nossa celebração de uma data, como eu disse, tão cara para todos nós brasileiros. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Dito isso, eu gostaria de declarar aberta essa sessão solene, alusiva ao bicentenário da nossa independência, e eu convido o nosso almirante de esquadra Monteiro a assumir o leme e a fazer seguir essa nossa singradura durante essa sessão solene. Por favor. Okay, muito obrigado, almirante Palmer. Estimado almirante Caran, ministro Mauro César, El Ferreira, amigos, amigas aqui presentes, para mim é uma enorme satisfação, uma honra, alegria imensa estar partilhando com o Clube Naval desta atividade, principalmente atrapalhando esta mesa com tão ilustres palestrantes, já de longo tempo conhecidos na sociedade brasileira. E, principalmente, atrai a atenção, porque vamos conversar de um determinado assunto sob diferentes percepções. Que temos no inconsciente a ideia que a realidade é uma só. A realidade não existe. Qualquer fato significante, ele vira a nossa realidade fruto do nosso corpo sensorial. Então, o mesmo fato significante, para mim, pode ter uma visão e para outro completamente diferente. E é isso que nós vamos ver hoje. A independência do Brasil sobre a percepção jurídica, a ministra Ellen Grace,
diplomática, ministro Marcelo Câmara, e militar, nosso comandante Alves de Almeida. Acho muito interessante que, ao final do debate, talvez a gente consiga encontrar coincidências. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra com muita satisfação à ministra Ellen Grace. Fique à vontade, se ela quiser ir para o púlpito, se quiser aqui, a senhora está com a manobra. Muito boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande, essa que eu tenho hoje, de me dirigir para essa plateia aqui no Clube Naval. É uma satisfação grande pelos laços que me unem à Marinha, é uma satisfação muito grande por eu saber que a Marinha do Brasil foi a primeira das forças a incorporar mulheres. Eu quero saudar o nosso coordenador deste painel, Almirante Álvaro Monteiro, e agradecer de maneira muito especial ao Almirante Palmer pelo convite que me foi formulado. Eu tenho, com toda certeza, a enorme satisfação de contar nesta mesa com um conjunto de conhecimentos interessantíssimos que os senhores vão verificar dentro de breve sobre a independência do Brasil no seu aspecto diplomático, sobre a independência do Brasil na participação importantíssima que teve a Marinha naquela época. Vão falar o ministro Marcelo Saraiva Câmara e também o comandante Alves de Almeida. A mim cabe dizer algumas palavras sobre o documento fundante do nosso país. A independência transformou o Brasil de um reino que era unido a Portugal e Algarves numa nação realmente independente. Eu queria começar contando aos senhores e senhoras uma história pessoal. Eu era muito pequena e meu pai me contou a história de Leônidas nas Termópilas, aquela defesa heróica que fizeram contra a invasão persa. E eu era tão pequena, Almirante Monteiro, que eu achava que nas Termópilas fosse o sobrenome de Leônidas, porque sobrenome esquisito por sobrenome esquisito, o meu também era. Então, me parecia assim, razoável que nas Termópilas fosse o sobrenome de Leônidas. E meu pai, que foi quem me contou essa história, esqueceu-se de explicar o título do relato. E só depois de alguns anos é que eu vim a saber o que eram as Termópilas. Quando eu fui à Grécia, então, fui ao local histórico, e ali existe uma imagem de um leão ferido e os dizeres embaixo numa inscrição. Viajante que passas, vai e diz aos lacedemônios que aqui tombamos na defesa de suas leis. Aquilo me chama muita atenção, porque os guerreiros não tombaram defendendo bens materiais, nem sequer a vida dos seus concidadãos. Eles tombaram defendendo um modo de vida, o modo de vida que estava inserido nas suas leis. E é isso que é uma Constituição. A Constituição é o país, a nação que diz como deseja viver, como deseja que seja o seu futuro. Pois bem, o Brasil teve a sua independência, como todos sabem, com o famoso Grito do Ipiranga, depois das insistências das cortes portuguesas em nos reduzir à condição de colônia, e efetivamente havia, de parte das cortes portuguesas, esta intenção. Dom João VI praticamente tornou esse país independente, mas as cortes de orientação liberal eram liberais para Portugal, não para os domínios de ultramar, como eram chamados. Pois bem, as cortes resolveram que iam reduzir o Brasil à condição
de novamente colônia. E isto não foi bem aceito. Não foi bem aceito pela população, não foi bem aceito pelo grande patriarca da independência, José Bonifácio, e teve a participação importantíssima da imperatriz Leopoldina. Dona Leopoldina fez acompanhar as cartas que enviou a Dom Pedro, então, em São Paulo, fez acompanhar de cartas suas, 2 cartas, em que ela dizia que o momento é chegado, em que ela incitava seu marido a tomar posição. E ele, de fato, tomou essa posição. Mas Dom Pedro I, essa figura notável da história brasileira, era uma figura que tinha tendências diversas. Ele era, ao mesmo tempo, um liberal e, ao mesmo tempo, ele queria ser um monarca absoluto. Então, ele padecia dessa duplicidade de personalidade que fez com que a Constituinte que foi convocada não tivesse futuro. Então, logo, os constituintes começaram a vocalizar as suas ideias mais liberais. Ele, que tinha uma tendência autoritária, se rebelou e acabou cancelando a Assembleia, colocando soldados à porta da Assembleia até que os constituintes se retirassem. Muito bem, portanto, a Constituição de 1824 não é uma Constituição construída por uma Constituinte, ela é uma carta outorgada. É uma carta outorgada, mas, no entanto, ela é uma carta que foi outorgada com base em estudos prévios. Houve, como na nossa última Constituição, ministro, houve uma comissão de notáveis que fez um esboço, um rascunho, que seria discutido pelos constituintes. Então, com base neste esboço, Dom Pedro I e alguns auxiliares formularam o texto da Constituição de 24. Esse texto é um texto que encontra um grande valor, porque de todas as constituições brasileiras é o que mais durou. Foram 65 anos e uma única emenda estabelecidos para a Constituição de 1824. Isso dá bem a ideia da sua plasticidade, que é uma grande virtude, porque qualquer Constituição é um documento que é um documento programático, é um wishful thinking daquilo que nós gostaríamos que o país fosse. E a Constituição de 24, ela captou exatamente por esta sua plasticidade as possibilidades de mudança que haveria no nosso país e que, de fato, ocorreram. Vejam, por exemplo, o caso do poder moderador, que é alguma coisa que distingue a Constituição de 24, é alguma coisa que não foi tentada em outra Constituição do mundo inteiro, é uma criação e um reflexo da filosofia preponderante entre os militares da época, a filosofia positivista. É algo que vem de Benjamin Constant, essa ideia de um poder moderador. Pois bem, este poder moderador, criado pela Constituição, ele tornou-se, a partir de um determinado momento, praticamente inoperante. Por quê? Porque o Conselho de Estado havia sido revogado. O Conselho de Estado tinha sido retirado porque entendia-se que o primeiro Conselho de Estado, aquele Conselho de Estado de Dom Pedro I, era excessivamente subordinado e subserviente ao imperador. E, portanto, cancelou-se a existência do Conselho de Estado. Ele só veio a ser recomposto quando Dom Pedro II, já considerado maior, aos 14 anos, restabeleceu esse Conselho de Estado. E para que finalidades? Especificamente para auxiliar o imperador no exercício do poder moderador. Portanto, vejam que a Constituição ela permitiu as mudanças que vinham de acordo com a alteração de perfil dos governantes.
Dom Pedro I era aquele arrebatado, aquele governante, ora autoritário, ora querendo-se altamente democrático, era alguém que tinha as suas contradições. E a Constituição, o poder moderador sob Dom Pedro I, foi considerado excessivo, um poder excessivo. Em compensação, seu filho, o prudente Dom Pedro II, exerceu esse poder moderador com absoluta correção e permitiu que nós tivéssemos um período de tranquilidade institucional nunca antes verificada no país e por muitos e muitos anos depois também não. O curioso é que este texto constitucional, esta carta outorgada, ela não só é a mais longeva das brasileiras, mas ela foi outorgada também a Portugal. O mesmo Dom Pedro, nos poucos dias em que reinou sobre Portugal, ele, com pequenas adaptações relativas ao país, às peculiaridades de Portugal, ele outorgou exatamente o mesmo texto, e este texto, em Portugal, com algumas interrupções, vigorou até 1910, ou seja, de 26, que foi a época em que ele outorgou a Portugal, até 1910, de alguma forma, este texto se manteve. Vejam bem, aqui criou-se o Conselho de Ministros, é aquilo que eu dizia, Dom Pedro II, com 14 anos, renova o Conselho de Ministros para poder exercer o seu poder moderador. Vejam a plasticidade enorme da Constituição. Só é constitucional aquilo que diz respeito às atribuições próprias dos poderes e aos direitos dos cidadãos. Tudo mais pode ser disposto por lei ordinária. Existem autores que dizem que, inclusive, se poderia proclamar república com base na própria Constituição de 24. Ao contrário das constituições posteriores, ela não tem proibições a emendas. Nós estamos hoje, na nossa Constituição, com 125 emendas, mas existem cláusulas pétreas que não podem ser tocadas e existem, inclusive, proibições de apresentação de emendas a respeito de determinados temas, por exemplo, a forma federativa de nação. Nós já tivemos um plebiscito, 2 plebiscitos, já por 2 vezes estabelecemos que preferimos uma república, uma monarquia, mas há uma série de tópicos na nossa Constituição que não podem ser tocados. Ao contrário, a Constituição de 24 dá uma amplíssima liberdade para que tudo se resolva na forma de legislação ordinária. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, para demonstrar que o Supremo Tribunal de Justiça, a instância máxima do Poder Judiciário, foi estabelecido por lei. Ele não consta na Constituição de 24. A Constituição de 24 traz disposições relativas aos juízes, ao Poder Judiciário em geral, mas a Corte, propriamente, ela é criada por esta lei de 18 de setembro de 28, que diz das atribuições dos ministros, das atribuições do próprio tribunal, inclusive o valor dos vencimentos a que eles faziam jus. E ali tem uma palavra muito engraçada de ser utilizada no contexto atual: sem outro algum emolumento ou propina. Evidentemente que não tinha essa significação à época. Bem, mas eu trouxe esse exemplo, Almirante Monteiro, porque daqui surgiu uma divergência lá na minha casa, no Supremo Tribunal Federal. Eu fiz a minha presidência entre 2006 e 2008. E em 2008 eu comemorei os 200 anos do Poder Judiciário Independente no Brasil. Por quê? Porque Dom João VI, em 2008, ele transformou a relação do Rio de Janeiro em casa de suplicação, ou seja, a última instância do Poder Judiciário. Antes, os casos para a última instância tinham que ir a Lisboa. Com o impedimento devido às guerras napoleônicas, a Casa de Suplicação do Brasil,
a relação do Rio de Janeiro transformou-se em casa de suplicação. Pois bem, então eu comemorei os 200 anos de poder judiciário independente no Brasil. Alguns anos mais tarde, um outro colega, nós nos sucedemos a cada 2 anos, resolveu também ter o seu momento de bicentenário e comemorou a criação do Supremo Tribunal de Justiça. Eu continuo mantendo, com todo respeito, continuo mantendo a minha posição de que é aquela casa de suplicação a verdadeira semente do Supremo Tribunal Federal, do Poder Judiciário Independente no Brasil. Por quê? Porque apenas trocou de nome. Mantiveram-se os mesmos ministros, eu tenho um quadro completo dos componentes das casas antigas e a sua transposição, e apenas houve um alargamento de competências. Mas isso é uma pitada apenas de atualidade nos festejos dos 200 anos. Vejam o alvará de Dom João VI. A relação desta cidade do Rio de Janeiro, se denominará Casa de Suplicação do Brasil e será considerada como Superior Tribunal de Justiça para se findarem ali todos os pleitos em última instância, o que era antes a competência da Casa de Suplicação de Lisboa. Pois bem, eu dizia sobre a formação e eu tenho que me atentar exatamente ao prazo. Eu dizia sobre o conteúdo dessa Constituição e quanto ela era plástica. Dom Pedro I era um centralista, era um autoritário. Então, ele subordinava cada província ao próprio imperador, ao próprio poder central. Nós tivemos um Estado unitário. Ao contrário das províncias, atuais estados, aos municípios era dada uma grande autonomia que veio a ser reproduzida nas constituições seguintes. Tudo que diga o interesse específico do município é gerido pelo próprio município. Já falamos sobre o poder moderador exercido privativamente pelo imperador. E agora vamos falar rapidamente, já que estamos em prévias de eleições, no sistema eleitoral. O sistema eleitoral era bicameral e eram eleições indiretas. Havia eleições primárias, em que só votavam as pessoas que contassem com pelo menos 100 mil réis de renda. Na segunda etapa, só votavam aqueles que tivessem 200 mil réis de renda, e os próprios candidatos a deputados ou senadores, esses precisavam demonstrar pelo menos 400 mil réis de renda. Então, era um sistema censitário. Estamos lá vendo que os juízes, isso é artigo da própria Constituição, os juízes eram vitalícios já, porém o imperador podia interferir no Poder Judiciário, e por isso se diz que o Poder Judiciário, à época, não era um poder independente. Por quê? Porque o imperador podia suspendê-los e podia também interferir até na sua atividade jurisdicional, perdoando, moderando penas e concedendo anistia. Isso parece bastante próximo de nós, da nossa atualidade. Quanto aos poderes do Poder Judiciário, fazer as leis e interpretá-las. Isso também interferia, Almirante Monteiro, com o Poder Judiciário. Por quê? Esta atribuição que era da Assembleia de interpretar as próprias leis, aquilo que se chama de exegese autêntica, o próprio autor da lei é quem a interpreta, ela passou a ser exercida, na verdade, pelo Conselho de Estado, por inação do Legislativo. E o que acontecia? Os juízes de direito, por esse país inteiro, interrompiam os processos para pedir ao Conselho a interpretação de determinadas leis. Isso atrasava imensamente o julgamento dos casos. É uma técnica que até hoje se usa na União Europeia, por exemplo. Os juízes, às vezes, interrompem os julgamentos
e apresentam o que se chama de renvoi préjudiciel à Corte de Estrasburgo. Mas, aqui no Brasil, a experiência não foi boa. Portanto, também o Poder Legislativo interferia nas funções do Judiciário. Essa disposição do artigo 161 é uma grande modernidade da Constituição de 24, porque ali já se fala em conciliação. Só agora, recentemente, no Código de Processo Civil de 15, é que foi introduzida essa obrigatoriedade de buscar-se a conciliação, ao contrário da litigiosidade permanente. E outra grande, não propriamente inovação, já havia, mas incorporação da Constituição de 24, é a figura do juiz de paz. O juiz de paz era eleito pela sua comunidade e resolvia as pequenas disputas dentro daquela comunidade. Eu, até dando aí um toque pessoal, minha sogra, o pai dela era juiz de paz, foi juiz de paz numa comarca do interior do Rio Grande do Sul. Então, o trabalho dele, basicamente, era aquele de aconselhar o rapaz que havia feito mal a uma moça, a realmente ir lá casar com a moça, no tempo ainda que se fazia mal às moças. Mas, então, essas pequenas brigas de vizinhança, tudo ia para o juiz de paz. Aqui, o nosso Código de Direitos Políticos, Civis e Políticos, já é uma garantia bastante grande. Nós estamos, vejam bem, há poucos anos da Revolução Francesa, onde pela primeira vez se falou em Carta de Direitos, e já a Constituição de 24 as incorpora. E essa, enfim, era uma brevíssima exposição sobre um tema muito extenso, sobre um tema muito rico, e eu só tenho a agradecer novamente ao nosso querido presidente, Almirante Palmer, e as presenças tão ilustres do Almirante Alfredo Caram, do Almirante Mauro César, do Almirante Leal Ferreira e do Almirante Ilques Barbosa Júnior, que vieram recordar algumas coisas que já sabiam de muito tempo. Eu agradeço a atenção de todos vocês e desejo uma boa continuidade dos trabalhos. Convido então o ministro Marcelo Câmara a dar prosseguimento. Excelentíssimo senhor Almirante de Esquadra, Luiz Fernando Palmer da Fonseca, presidente do Clube Naval, excelentíssima senhora ministra Ellen Grace Northfleet, e excelentíssimos senhores almirantes de esquadra Alfredo Caram, Mauro César Rodrigues Pereira, ex-ministros na Marinha, excelentíssimos senhores almirantes de esquadra Eduardo Bacelar Leal Ferreira, e Ilques Barbosa Júnior, ex-comandantes da Marinha, prezado almirante Monteiro, prezado comandante Alves de Almeida, senhores oficiais, senhoras e senhores, de início cabe-me agradecer o honroso convite para participar desta cerimônia. Para mim, uma honra e satisfação pessoal poder apresentar o Itamaraty nesta importante comemoração do bicentenário da independência do Brasil. Comemorar significa, consoante a sua raiz latina, recordar juntos. Estendo, portanto, ao Clube Naval meus cumprimentos pela oportuna iniciativa de trazer à memória os aspectos históricos do reconhecimento diplomático do Brasil. A dependência da América Latina do jugo europeu equipara-se em importância e significado às revoluções americana e francesa, como uma das forças políticas determinantes que modelaram o mundo moderno. O processo de emancipação do novo mundo se inscrevia no conjunto de mudanças provocadas na balança de poder na Europa pelas guerras napoleônicas. O Congresso de Viena, de 1815, trouxe à tona dois movimentos opostos que passaram a modelar o novo rearranjo da ordem internacional. De um lado, os valores da Santa Aliança, celebrada também em 1815 pela Áustria, Rússia e Prússia, enfechados no legitimismo monárquico
no intervencionismo contra revoltas populares e na mística da fé cristã. Aqueles valores impunham-se os interesses econômicos da Grã-Bretanha, principal polo da Revolução Industrial, e defensora do livre comércio, a Londres interessava relativizar o princípio da intervenção e abolir o mercantilismo em voga na relação das metrópoles com as suas colônias. Importava-lhe subsidiariamente a abolição do tráfico de escravos, o qual inibia a expansão dos mercados e a demanda por produtos manufaturados, que era o eixo central da economia inglesa. No caso do Reino Unido, de Portugal e Brasil, que foi decretado em 1808, com o translado da família real portuguesa ao Rio de Janeiro, a preponderância inglesa tinha como seu principal alicerce o Tratado de Comércio e Amizade, de 1810, que concedia às exportações inglesas primazia antes a seus concorrentes, inclusive os produtos de Portugal. O principal ímpeto à emancipação política latino-americana veio dos acontecimentos na França e nos Estados Unidos, no último quartel do século XVIII. A Revolução Francesa acentuou o princípio da nacionalidade em prejuízo do da legitimidade monárquica. Já a Revolução Americana realçou a forma republicana e a capacidade de mobilização dos colonos frente ao poder das metrópoles, no caso, a potência hegemônica da época. O desafio enfrentado vitoriosamente pelos Estados Unidos surpreendeu não somente a América, mas todo o mundo e serviu de exemplo, em particular, seus vizinhos meridionais na região. Aos Estados Unidos da América, a primeira república da era moderna, interessava naturalmente a emancipação das colônias ibéricas. Então, logo conseguiu adquirir a Flórida, a Espanha, em 1809, o governo em Washington incentivou contatos com as ex-colônias espanholas, reconhecendo-as o presidente James Monroe em 1822 e enviando-lhes agentes diplomáticos. Com o futuro império do Brasil, a despeito da diferença nas formas de governo, não se vislumbravam dificuldades de monta, ambos conscientes do interesse recíproco de iniciar as relações diplomáticas e intensificar o comércio. Os acontecimentos que levaram à proclamação da independência do Brasil ganharam maior tração e vigor a partir da Revolução Constitucionalista do Porto de 1820, já referido pela ministra Ellen Grace. Ainda que de timbre formalmente liberal ao propor a limitação constitucional ao absolutismo da Casa de Bragança, a Revolução tinha, no campo econômico, inapelável projeto conservador ao propor o restabelecimento do regime colonial vigente até 1808 com o Brasil. A natureza pacífica e evolutiva da independência brasileira deveria normalmente ter conduzido a uma aceitação externa menos traumática do que foi a dos países da América Espanhola. Teria sido igualmente natural esperar menor dificuldade de reconhecimento da única nação nas Américas a manter a forma monárquica de governo e ter à sua frente não somente um príncipe de sangue, mas o herdeiro do trono da metrópole, características importantes aos valores legitimistas da Santa Aliança. Esses fatores estiveram realmente presentes e exerceram alguma influência favorável junto à maioria das casas dinásticas europeias que tiveram que se confrontar com a nova situação da ex-colônia portuguesa. Não foram, todavia, suficientes para superar as dificuldades oriundas da singularidade da independência brasileira, que consistia em ruptura e guerra com Portugal, aliado fidelíssimo da Grã-Bretanha, da qual poderia, em tese, reclamar proteção, situação inexistente para a Espanha em relação aos hispano-americanos. Outra decorrência da aliança anglo-portuguesa era a imposição ao novo Estado de diretrizes diplomáticas caras a Londres, conforme visto anteriormente, notadamente o comprometimento com o livre comércio e com a abolição do tráfico de escravos. A primeira estava relativamente equacionada para o Brasil, com a abertura dos postos em 1808 e com o Tratado de 1810, carecendo apenas de negociar sua prorrogação. A segunda, entretanto, será mais sensível tanto no momento do reconhecimento quanto posteriormente no momento de lidar com o cumprimento efetivo. Essas particularidades terminariam por retardar o reconhecimento diplomático do Brasil
comparativamente a outros estados latino-americanos e imporia um caminho sui generis, qual seja, de um processo tripartite pelo qual a negociação não se efetivou diretamente por tratativas diretas entre a metrópole e a ex-colônia, mas pela mediação da Grã-Bretanha. Identificam-se duas fases distintas no processo negociador de reconhecimento da independência. A primeira, apenas tentativa, de agosto de 1822 a julho de 1823, coincide com o período em que José Bonifácio de Andrade e Silva ocupou a pasta de ministro dos negócios do reino e estrangeiros, e cuja influência no gabinete permite reconhecê-lo como virtual primeiro-ministro e chefe de governo. Por seu significado e alcance para o pensamento diplomático, mais adiante eu voltarei a tratar da gestão do patriarca da independência. A segunda fase, que se inicia com a queda de Andrade e Silva, estende até 1834, com o reconhecimento da Espanha, último de um processo que incluiu as principais potências europeias e os Estados Unidos, a partir de tratado de conhecimento celebrado com Portugal em 1825. Cabe ressaltar a preocupação de José Bonifácio, logo no início da sua gestão, em buscar um arranjo com o nosso principal vizinho ao sul. Em maio de 1822, enviou o diplomata Correia da Câmara a Buenos Aires com uma instrução de convencer os dirigentes locais das utilidades incalculáveis que poderiam resultar de uma cooperação defensiva entre as Províncias Unidas do Rio da Prata e o Império do Brasil. A fase preparatória do reconhecimento inaugura-se com um manifesto aos governos e nações amigas de 6 de agosto de 1822, um mês, portanto, antes do 7 de setembro. Nele, o príncipe Dom Pedro anuncia já, e eu abro aspas, a vontade geral do Brasil que proclama à face do universo a sua independência política. Fecha aspas. Na sequência, Dom Pedro denuncia a intenção das cortes de restabelecer, entre aspas, astutamente, o adjetivo que ele usou, o sistema colonial, contrariando a vontade do que chamava ainda de porção maior e mais rica da nação portuguesa, isto é, o Brasil. A historiografia nacional coincide em identificar, no manifesto de 6 de agosto, uma espécie de ata de fundação da diplomacia brasileira. Nele, se consignou os primeiros desígnios do Brasil em relação ao concerto das nações. Na esteira do manifesto, o Ministério dos Negócios do Reino e Estrangeiros emitiu, em 10 de novembro, a primeira nota oficial aos agentes diplomáticos acreditados junto à Corte do Rio de Janeiro, relativa à aclamação do imperador e à criação da nova bandeira. Não deixa de transparecer o grau controverso dessa nota, a reação diversa dos almirantes das esquadras francesas e inglesas fundeadas na Baía de Guanabara. Enquanto o primeiro resolveu por ignorar a nova bandeira, o segundo saudou com honras militares. A seguir, eu procederei, dentro do espaço alocado para essa exposição, a uma síntese das principais tratativas diplomáticas relativas ao reconhecimento do Império. Importa assinalar, nesse ponto, visões díspares da historiografia sobre a urgente necessidade de reconhecimento diplomático do Império do Brasil. Amado Servo, João Alfredo dos Anjos e Rubens Recupero subscrevem a percepção de Andrade e Silva, segundo o qual, tendo em conta a consumação de fato da independência e os interesses britânicos na manutenção do comércio com o Brasil, que o reconhecimento viria mais cedo ou mais tarde. Já para João Hermes Pereira de Araújo e José Honório Rodrigues, sugerem que o não reconhecimento ou a sua protelação indefinida poderiam dar impulso a insurreições separatistas com riscos à integridade territorial do Império, com possível replicação no Brasil de cenário similar ao ocorrido na América Espanhola. Com base na premissa de que o tempo militava a favor dos interesses do Império, Andrade e Silva instruiu Felisberto Caldeira Brant Pontes, primeiro encarregado de negócios do Brasil em Londres, a abordar as negociações com os ingleses sem insegurança nem sentimento de inferioridade.
Na visão do primeiro chanceler brasileiro, eu volto a abrir aspas, o comércio inglês, de certo, padeceria se duvidasse a reconhecer a independência do Brasil, fecha aspas, uma vez que o governo fecharia os portos a quem se negasse a admitir o mesmo direito que têm todos os povos de se constituir estados independentes. Como corolário dessa inteligência, Andrade Silva recomendava ao encarregado de negócios em Londres a fazer ver ao Foreign Secretary George Canning que a vigência do Tratado de 1810 dependia apenas da livre vontade do Império Brasileiro, inclusive pelo fato de ter sido celebrado quando o Brasil era parte integrante da monarquia portuguesa. Em reação a manobras dilatórias do lado britânico e a exigência de tempestiva interrupção do tráfico de escravos, Andrade Silva instruiu a cadeira branca a retirar-se da Corte de Londres e voltar ao Brasil em abril de 1823. As negociações só foram retomadas em novembro daquele ano, com o retorno de Caldeira Brandt a Londres após a queda de Andrade Silva. A partir de então, o comando do processo negociador passou a um grupo de líderes políticos identificados com os interesses dinásticos e pessoais de Dom Pedro I. As novas instruções determinavam que o encarregado de negócios deveria obter definitivamente o reconhecimento britânico da independência do Império com a garantia da integridade territorial do Brasil. Ele deveria assinalar a justiça da causa brasileira e os proveitos para a Grã-Bretanha do comércio com o Brasil. O resultado das tratativas foi o de que o reconhecimento inglês ficaria pendente das negociações diretas entre Portugal e o Brasil a serem facilitadas pela diplomacia britânica. A abolição do tráfico de escravos seria objeto de tratado à parte. Mesmo antes de as negociações tripartites ganharem relevo, as tratativas com os Estados Unidos se encaminhavam para um rápido desfecho. Após o intercâmbio de cônsules gerais no Rio de Janeiro e em Washington, Andrade Silva nomeou em janeiro de 1823 Luiz Moutinho Lima Álvares como o primeiro encarregado de negócios junto ao governo dos Estados Unidos. Substituído por José Silvestre Rabelo, sua ação inteligente, discreta e pertinaz junto ao presidente James Monroe resultou no reconhecimento em janeiro de 1824, o primeiro país a fazer em relação ao Império. Após o reconhecimento britânico das Províncias Unidas do Rio da Prata em 1824, Londres passou a desempenhar uma diplomacia pendular em relação ao Brasil e a Portugal. Ao primeiro, observava que, pelo Tratado de 1810, a Grã-Bretanha estava obrigada a honrar o compromisso de defesa de Portugal. E, em caso de uma guerra com o Brasil, o Rio de Janeiro teria contra si a esquadra britânica. A Portugal, por seu turno, assinalava que o reconhecimento do Brasil era um pré-requisito para a defesa do reino contra possível interferência dos brasileiros. 3 contenciosos principais obstavam o reconhecimento de Portugal, cuja resolução constituiu o fulcro da missão do diplomata britânico Charles Stuart no Rio de Janeiro. A primeira era relativa aos direitos de sucessão do trono português, que, afinal, não constarão do instrumento a ser negociado. O segundo óbice associa-se à aceitação pelo Brasil de parte da dívida de 2 milhões de libras contraídas por Portugal em Londres, justamente para combater a secessão brasileira. A última, e relativamente mais difícil, dizia respeito ao desiderato de Dom João de assumir o título de imperador do Brasil e, em seguida, transmiti-lo de livre vontade a seu filho. Havia ainda um quarto elemento complicador desta feita relativa aos interesses ingleses, qual seja a renovação das vantagens tarifárias concedidas pelo Tratado de Comércio de 1810. Apesar dos protestos do chanceler Luiz José de Carvalho e Melo pelo tratamento desigual em comparação às repúblicas espanholas, o reconhecimento português, consubstanciado do Tratado de Paz e Aliança de agosto de 1925, contemplou todas as demandas de Lisboa. Naquele mesmo ano, a Grã-Bretanha reconheceu o Império Brasileiro e enviou Robert Gordon como primeiro-ministro plenipotenciário ao Rio de Janeiro. Em agosto de 1827, foi adotado o Tratado de Amizade e Comércio, que renovou as franquias alfandegárias dos produtos ingleses. Essa seria a causa de dificuldades fiscais crônicas do novo Estado, até a revogação, em 1840, de todos os tratados desiguais. Quanto à questão do tráfico de escravos, o Império Brasileiro se comprometeu,
em convenção à parte, impor fim à nefanda prática decorridos 3 anos de sua ratificação, que ocorreu em 13 de março de 1827. Depois de tentar sem êxito sua prorrogação, o governo imperial decidiu prosseguir com o tráfico de forma ilegal, que só viria a ser abolido 6 décadas mais tarde. Indissociável da formação brasileira, desde a época colonial, passando pela independência, até o fim do Império, eu abro aspas, a escravidão permanecerá por muito tempo como uma característica nacional do Brasil, fecha aspas, nas palavras de Joaquim Nabuco, no seu livro A Minha Formação. Eloquente da proximidade do Brasil com a África, ainda que pela violência aos seres humanos ali trazidos ao trabalho escravo, o Tratado de Paz e Aliança com Portugal vedava, nos termos do seu artigo 3º, a adesão de outras colônias portuguesas à independência do Brasil. O reconhecimento de Portugal possibilitou a aceitação pelas outras potências da nossa independência. Após a Grã-Bretanha, a Áustria foi a primeira a reconhecer o novo Estado ainda em 1825. O gesto austríaco foi resultado de habilidosa gestão do diplomata Antônio Teles da Silva Caminha e Menezes, que soube contrapor o interesse do imperador Francisco I na sorte do seu genro Pedro aos princípios absolutistas e legitimistas do ministro Metternich, contrários às aspirações do Brasil. Na sequência, seguiram-se o reconhecimento da Suécia, da França, da Suíça, dos Países Baixos, da Prússia, dos Estados Hanseáticos, da Santa Sé e, mais tarde, da Rússia e da Espanha. O Brasil, assim, ingressava, após exigente trabalho da sua diplomacia, no conceito das nações. Eu gostaria de concluir essa breve alocução com uma referência ao legado político de José Bonifácio de Andrade Silva, patriarca da independência e primeiro titular da pasta que constituiu o embrião do atual Ministério das Relações Exteriores. Caso único entre os fundadores das independências latino-americanas, ele não era nem militar, nem jurista, mas um homem de ciência. Apesar de relativamente curta, sua passagem no Ministério dos Negócios do Reino e Estrangeiros foi suficiente para a formulação da gênese da política externa brasileira, ao afastar o Estado nascente dos paradigmas portugueses e estabelecer novas diretrizes. Para o primeiro chanceler brasileiro, as prioridades nacionais passaram a ser a aproximação cooperativa com Buenos Aires, a preservação da autonomia decisória do Estado brasileiro em relação às potências hegemônicas, a restauração das Forças Armadas eficientes na defesa da soberania e a proteção da indústria nacional. A gestão das relações exteriores sob José Bonifácio teve, já em 1822, 2 grandes realizações, uma de ordem administrativa, com a organização autônoma e a lotação nas secretarias dos negócios estrangeiros e dos postos no exterior, isso vários meses antes do grito de Ipiranga. E a outra, de ordem política, com a publicação do já citado Manifesto de 6 de agosto e a emissão de instruções aos negociadores brasileiros no exterior, indicando-se o caminho a seguir da nova política externa do Brasil independente. Em sua busca pela construção da unidade nacional, a qual o reconhecimento diplomático seria ferramenta ancilar, o patriarca da independência propôs a integração das comunidades indígenas e africanas, com a integração dos índios, o fim da escravidão, a reforma agrária e do ensino e o desenvolvimento econômico autônomo com a diversificação das exportações nacionais. Trata-se, portanto, de um projeto para a nação ainda hoje muito atual pela amplitude e significado e que merece fazer parte da memória deste bicentenário. Eu agradeço a atenção dos senhores. Convido agora o comandante Alves de Almeida a fazer a sua apresentação. Muito boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite que o almirante Palmer me fez para conversar com os senhores sobre aspectos militares da independência do Brasil. Cumprimento também a mesa, a ministra Ellen, ministro Marcelo, almirante Monteiro, docente do nosso programa, e meus ex-comandantes que estão aqui presentes, que eu tenho profundo respeito e admiração. Muito bem, antes de começar qualquer tipo de discussão, eu gostaria de conversar com os senhores sobre o que era ser brasileiro em 1822. O que era brasileiro? O que era esse personagem? Será que ele já tinha um sentido de nacionalidade em 1822?
Eu sou historiador, como os senhores sabem. E nas universidades brasileiras, um dos autores mais estudados é o professor Éric Hobsbawm, que é marxista, é verdade, mas na universidade ele tem livros muito bons, né? E ele escreveu um livro alguns anos atrás, chamado Nações e Nacionalismos desde 1780. Nesse livro, ele diz que o conceito de nacionalismo começa a partir da Revolução Francesa. Antes não existia. Por exemplo, um cidadão que fosse de Cannes, por exemplo, a quem ele seria leal? A cidade dele, a província e ao rei. Não é nação. O conceito de nação é novo, relativamente novo, do ponto de vista historiográfico, né? Então, se, por exemplo, eu fosse um repórter e fosse para Recife, andasse na rua, visse um trânsito, eu perguntaria, o que você é, meu amigo? Eu sou o João das Couves, eu sou recifense. Ah, recifense, muito bem. Pernambucano? Pernambucano, sim, senhor. E o quê? Súdito da coroa portuguesa, isso que ele diria. Nunca diria brasileiro. Brasileiro era aquele que comerciava o pau-brasil. Então, esse conceito de Brasil começa a partir do instante que há independência. Então, dentro desse aspecto que eu gostaria de conversar com os senhores. O conceito de nacionalidade começa a partir de 22. Muito bem. Bom, o sumário que eu vou seguir é esse que está aí no quadro. Por que o controle do mar? Por que a Marinha primeiro? Isso tem uma razão de ser. Depois, os vultos militares da independência, não são só da Marinha, existem também do Exército. Batalhas da independência, as 3 grandes batalhas da nossa independência. O caso do Brigue Palhaço, que é muito discutido atualmente, inclusive uma reportagem algumas semanas atrás sobre exatamente o que aconteceu nesse brigue lá no Pará, lá em Belém. Depois a reação a Cochrane, existe muita reação a esse personagem histórico, e termino com a pergunta, foi a independência um conflito sangrento? E vamos depois discutir sobre se foi ou não. Esse era o Brasil em 1822, para vocês terem uma ideia, na Via Vela, do Rio de Janeiro a Salvador, levava-se 28 dias de mar, 28. Foi o tempo que Cochrane levou para sair daqui e chegar em Salvador. Do Rio a Recife, eram 33 dias de mar. E do Rio a Belém, 50 dias de mar. 50 dias de mar para chegar lá. As pessoas imaginam, vamos multiplicar por 5 se forem exércitos sendo transferidos por terra. Por 5 isso. Marinha fundamental. Transporte de tropas. Então, Dom Pedro, com a sua visão estratégica, José Bonifácio também, deram mais importância à Marinha na independência. Isso talvez o Exército não goste, mas é a realidade historiográfica. É a história, não tem como mudar isso, né? O controle do mar passou a ser fundamental. Transporte de tropa e controle do mar, para não permitir que os portugueses viessem aqui reforçar as suas defesas. Por isso que a Marinha foi mais importante na independência. Bom, quem constituía os militares que foram arregimentados para a independência? São esses 4 tipos que tem aí. Primeiro, portugueses aderentes. Portugueses aderentes. E a lealdade deles, como é que ficaria? Eram portugueses lutando contra portugueses. Será que eles abririam fogo contra os irmãos? Tivemos problemas com isso. Na Batalha de 4 de Maio, vimos que os portugueses não abriram fogo contra os portugueses. Segundo, nativos, muito poucos. Muito poucos brasileiros, entre aspas, vou chamar de brasileiros porque é mais fácil, brasileiros se agregaram aos exércitos. Eram todos portugueses. O Brasil era Portugal. O Brasil era Portugal. Terceiro, mercenários, e importantíssimo. Tinham acabado as guerras napoleônicas, estavam disponíveis no mercado, eram experientes, tinham experiência de combate, né? E queriam, eles precisavam. Por exemplo, a Marinha Inglesa tinha um artifício que era half-pay. O que era half-pay? Antes das guerras napoleônicas, quando não estava em guerra, o oficial da Marinha ficava em casa recebendo meio salário, pronto para ser chamado a qualquer momento. Então, muitos estavam em half-pay, inclusive Cochrane. E oficiais generais? Quem seriam os comandantes do Exército da Marinha? Será que eles eram leais? Seriam eles leais, sendo que os oficiais generais, quase todos, eram portugueses? Na Cisplatina, nós vimos que não. Rodrigo Lobo foi um fracasso e Guedes também foi, né? Então, isso foi discutido muito por Dom Pedro e José Bonifácio, exatamente quem seriam os oficiais generais que comandariam as forças. Esses são os 3 principais comandantes militares da independência. À esquerda, nós conhecemos Thomas Cochrane, escocês, nascido em 1775, conde, filho de conde, né? Ele não era o conde ainda. Seria o 10º conde, o pai dele estava vivo ainda. Um oficial destemido,
não tinha medo de nada, mas tinha um problema, ele era contestador do sistema. Ele conseguiu inimigos muito fortes na Marinha Inglesa. Por exemplo, Lord St. Vincent, inimigo mortal de Cochrane. Lord Gambier, outro inimigo mortal de Cochrane. E eles não esqueceram Cochrane, não esqueceram. Cochrane não chegou a ser almirante, ele era captain, né? Mas era um homem ideal porque ele era um líder. Ele era um líder. Ele não tinha problemas de voluntariado do navio que ele comandava. Ele comandou basicamente fragatas. O senhor sabe que existia naquela época o press gang, que era o grupo que pegava os marinheiros à força, né, para servir. Ele não tinha problema de press gang. Tinha tanto voluntário, eu vou explicar por que ele tinha essa facilidade. Por que as pessoas queriam servir com ele. O do meio, Carlos Frederico Lecor, português, mas um bom português. Bom, entre aspas, logicamente. Ele comandou as forças nacionais, entre aspas, nacionais, na província Cisplatina. Foi um bom comandante. Tinha experiência de combate, lutou nas guerras napoleônicas, lá na campanha lá da Península. Então, foi um contratado, um aderente, que valeu a pena para o Exército. E à direita, Pierre Labatut, o homem que venceu a Batalha de Pirajá. E vou dizer uma coisa para os senhores, comandante Wilkes. A Batalha de Pirajá, para mim, foi o início do Exército. Não tem nenhum oficial do Exército aqui, não. Começou o Exército da Batalha de Pirajá. Não foi Guararapes. Guararapes não existia Brasil. Todo historiador, minimamente, do primeiro semestre, sabe disso, né? Então, o Exército começa com a vitória em Pirajá. Labatut tinha muita experiência também, era um ano mais novo que Cochrane, de 76, nasceu em Cannes, e tinha experiência nas guerras napoleônicas. Bom, as principais batalhas, foram essas 3 principais batalhas que houve na independência. Primeiro, Batalha de Pirajá, em novembro de 1822, vitória de Labatut, lá na Bahia. Quantos mortos os senhores imaginam que essa batalha teve? Quando a gente pensa em batalha, 1.000 mortos, 2.000 mortos, né, ministra? 85 mortos. Entre 85 e 120, os mais afoitos, 120. Então foi uma batalha muito pequena, que envolveu cerca de 3.500 dos lados, lutando. Madeira de Melo de um lado, Labatut do outro. E foi a vitória, entre aspas, brasileira. Segunda, a Batalha de Genipapo. Ninguém estuda essa batalha. Batalha que ocorreu no Piauí e foi uma derrota dos nacionais, entre aspas, flagrosa. O major Fidier, era o comandante português, deu uma pancada violenta naqueles jagunços esterteiros que lutaram lá no Piauí. Ali sim, foi sangrento. 250 mortos. Morreu muito brasileiros, entre aspas, nessa batalha. Então, e essa batalha foi muito importante, vou mostrar para os senhores como ela teve importância para a história do Piauí. E terceiro, combate que nós conhecemos na Marinha de 4 de maio de 1923, quando Cochrane vence não. Houve um empate. O português, eu estudei em Portugal, o português disse que eles venceram. E não estão tão errados assim, porque Cochrane se afastou do combate, porque os portugueses aderentes não quiseram municiar os canhões. E ele ficou numa situação difícil. Ele tentou pegar o centro da formatura inimiga, como o Nelson havia feito em Trafalgar, e ele estava tendo sucesso quando, vamos dar agora outra abordada. E os portugueses não guarneceram os canhões. Se recusaram. A lealdade portuguesa realmente era relativa, né? Aí ele teve que recuar. Já era final da tarde, o mar estava muito ruim, muita fumaça, os canhões faziam muita fumaça, e eles foram para Morro de São Paulo. Os portugueses dizem que eles tiveram o controle do mar ali, que eles continuaram no mar. É verdade, mas depois eles voltaram para a terra e Cochrane voltou e bloqueou Salvador. Então foi um combate inconclusivo, acho que fica melhor assim. Bom, essas são algumas imagens da Batalha Pirajá, do Caribé, de 1978, essa imagem à esquerda, né? Ao centro, Trajano de Carvalho, que é o combate de 4 de maio, e a Batalha de Genipapo, ali embaixo da estrela, tem a data da batalha. Maio de 1823. Isso aí foi colocado há cerca de 10, 15 anos atrás por um deputado do Piauí que considerava essa batalha tão importante para o Estado que tinha que ficar na bandeira. Então foi inserido a data da batalha logo embaixo da estrela. Esse caso é um caso realmente traumático. Por quê? Grenfell era um oficial inglês, subordinado a Cochrane, comandante de um brigue, chamado Brigue Maranhão. E ele recebeu a ordem de Cochrane para seguir por Pará, para debelar os revoltosos do Pará que queriam permanecer ligados a Portugal. Nós sabemos que 4 províncias eram adesistas a Portugal. Cisplatina, Pará, Maranhão e Bahia.
e uma quinta, que foi 2 anos depois, que a Confederação do Equador já era a independência em uma república, já é diferente, já é outro caso. Tá? Então, Grenfell segue para lá, sozinho no seu brigue, e lá chegando, ele avisa, ele faz exatamente o que Cochrane fez lá no Maranhão. Atrás de mim, disse Cochrane para o presidente da junta governativa, está vindo uma esquadra para bombardear a cidade. É bom vocês se entregarem e se renderem, senão vou destruir toda a cidade. Os portugueses imediatamente sabiam o que tinha acontecido por causa dos mensageiros, então vamos fazer um acordo então. Eles sentaram na mesa para fazer um acordo. Passa-se um dia, 2, 3, 4 e nada da esquadra chegar, ministro, nada. Aí o que eles fizeram? Se rebelaram contra Grenfell. Aí foi o caos na cidade. Belém ficou caos, aquela revolta dos portugueses insuflando os, entre aspas, brasileiros que queriam permanecer ao lado de Portugal, e Grenfell então intervém violentamente. Muitos assassinatos, fuzilamentos, e ele consegue prender 250 revoltosos num brigue, num paiol de um brigue, em que ele fecha a gaiuta desse paiol e eles ficam lá 1, 2, 3 dias sem ventilação. Conclusão, 250 mortos dentro desse brigue. Chama-se brigue diligente, que passou o nome para ser depois brigue palhaço. Então, 250 mortos por falta de oxigênio dentro de um brigue pequeno do Grenfell. Grenfell depois foi acusado pela corte marcial, mas foi inocentado. É guerra de independência. Não é festa da independência, era guerra. Ele tomou a decisão que achava mais conveniente. Ele não podia imaginar que 250 homens morreriam aqui, ele não imaginou isso. Inclusive, ele teve uma tentativa de assassinato, ele levou uma facada nas costas, Grenfell. Então, realmente, era uma guerra. E guerra morrem pessoas, infelizmente. Reação a Cochrane. Existe, até hoje, muita reação a Cochrane. Na própria Marinha, muita gente da Marinha, oficiais generais, são contra esse personagem aí. Mas não podemos esquecer que ele foi o fundador da nossa Marinha, ele que treinou a nossa Marinha. O trânsito dele, do Rio de Janeiro para Salvador, 28 dias de mar, foi treinando pessoas desadestradas, com seus oficiais. Ele era tão querido que Visconde Inhaúma, Joaquim José Inácio, que foi guarda-marinha dele na nau Pedro I, quando comandava a Constituição e passou pela Inglaterra, a primeira coisa que ele fez, visitar o velho. Ele foi lá beijar a mão do Cochrane. Tal a liderança que ele tinha em combate. Agora, ele não era brasileiro. Muitos dizem, não, ele não era patriota. Que patriota? Não existia isso. Ele era inglês, pô. Ele era escocês. Pô. Não tinha patriota. Ele recebeu um contrato, assinou o contrato e queria que o contrato fosse cumprido por Dom Pedro I. O que dizia o contrato? Que foi um ponto nevrálgico. A questão de presas. O que era a questão de presas? Existiam tribunais, isso há 150 anos, chamados tribunais de presas. 3 homens ou 4 juízes sentavam numa mesa e um navio que era capturado em combate em guerra era levado para uma cidade onde existia esse tribunal, e esse tribunal prendia a tripulação inimiga e vendia o navio e a carga. E o dinheiro era dividido da seguinte forma: 1/8 para o comandante, 1/8 para o almirante da estação, 1/8 para os oficiais, outro 1/8 para os suboficiais e a metade do dinheiro para a tripulação. Por isso que Cochrane tinha bastante gente como voluntária, porque ele queria, os tripulantes queriam um navio que era um navio destemido e fazia muitas presas. O que aconteceu no Brasil? Tribunal de presas todos feitos por quem? Portugueses. O que eles diziam na hora que Cochrane pegava o navio? Esse navio não pode, esse navio está fazendo um comércio importante para o Império, então tem que ser dispensado. Esse não pode. Não, esse aí também não pode, porque o comandante tem cabelo branco, também não dá. Cochrane começou a ficar irritado com isso. O que ele fez? No Maranhão, ele foi e atacou o cofre da cidade com o dinheiro que o Dom Pedro devia a ele, porque ele estava sendo pressionado pelas tripulações. Almirante, eu vim aqui para a gente presa, e o dinheiro? Então, ele tirou esse dinheiro do Maranhão para pagar as suas tripulações. Aí o senhor vai me perguntar, e o Nelson? O almirante Nelson? Ele era um patriota? Era um patriota, mas também lutava por causa de presa. Ele, quando estava no navio nas costas aqui das Ilhas Ocidentais, aqui nas Antilhas, ele brigou com os almirantes, porque não davam as presas para ele, porque ele estava sendo pressionado pelas tripulações. Então, realmente, a questão de presa foi fundamental e foi o ponto de saída dele, e ele saiu com uma fragata. Depois foi devolvida, a Piranga, depois foi devolvida. Mas ele levou para a Inglaterra essa fragata.
E nós estávamos errados, porque anos depois, o governo brasileiro reconheceu a dívida e pagou a família dele. A questão da Bolsa de Valores. Existe um livro chamado Cochrane, Britannia's Seawolf, de um historiador inglês chamado Donald Thomas. Ele faz um estudo completo, em cima de documentação primária, sobre a vida de Cochrane. E ele chega à seguinte conclusão. Os detratores que disseram que ele deu um golpe na Bolsa de Valores de Londres, mentiram. Ele foi julgado erradamente. O Lorde que presidia o tribunal era amigo do Lord Gambier, grande inimigo dele. Então ele já entrou no tribunal sabendo que ia ser condenado. E foi condenado. Ele não podia apresentar testemunhos de defesa. Você já viu um negócio desse? Ele não pôde apresentar testemunho de defesa, não deixaram. Como entrar no tribunal sem ter defesa? Né? Então ele foi condenado a 1 ano de prisão e teve que pagar uma multa para a Bolsa de Valores. Então, esse historiador demonstra claramente esse erro jurídico na Inglaterra, em Londres. Essas são algumas imagens de Cochrane. À esquerda, ele está mais velho, né? O centro, que é o túmulo dele em Westminster, que ele está enterrado em Westminster, e ali tem 3 bandeiras, da Grécia, do Brasil e do Chile. Aí as pessoas perguntam, vem cá, o Brasil sempre olhou de lado Cochrane. Não. A imagem que está à direita é uma imagem de um jornal em inglês em que aparece, ao centro, Joaquim Nabuco, fazendo um discurso para Cochrane. E os marinheiros são marinheiros brasileiros do cruzador Floriano, que passou em Londres em 1901 para a coroação do Eduardo VII. Estão fazendo uma homenagem a Cochrane. Todos se ajoelham e fazem uma oração para Cochrane. Os brasileiros, o embaixador e o Joaquim Nabuco, que era embaixador e ministro na época, lá, em homenagem a Cochrane. Alguns anos para cá, 50, 60 anos para cá, Cochrane virou inimigo da Marinha Brasileira. Não era. Essa imagem é muito interessante. Essa imagem mostra o carinho e a seriedade com que a Marinha chilena trata Cochrane. Ele combateu também igualzinho no Brasil, combateu no Chile inicialmente. No centro, o 15º Conde Dandanald, um descendente de Cochrane, 15º, olhando para a bandeira chilena, que tem uma de rosas, que está de flores, colocado no túmulo dele. À esquerda, Princesa Anne, filha da Rainha Elizabeth, com o almirante de esquadra, representando a família real nessa cerimônia. E lá naquela ponta esquerda está o Vice Chief of Royal Naval Staff, vice-almirante, representando a Marinha Inglesa. Não aparece aí o embaixador, nem uma comitiva de marinheiros chilenos que fizeram homenagem a ele. Eles fazem isso todo ano, no dia 21 de maio, todo ano. Vão lá e rezam lá e comemoram a vida desse homem. Só nós não fazemos isso. Só nós não fazemos isso. Bom, já estou começando a terminar. Eu fiz doutorado em História Comparada na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Existe um historiador chamado Paul Veyne, não sei se o senhor já ouviu falar nesse historiador. Paul Veyne é um grande historiador francês, ainda está vivo, e ele disse que toda história é história comparada, toda ela. Então eu me fiz a seguinte pergunta antes de terminar essa apresentação. Foi a nossa independência um conflito sangrento? Aí fui pesquisar. E a pesquisa está aberta na internet, é facilmente, não sei por arquivo, facilmente pesquisável na internet. Vamos ver a independência dos Estados Unidos, quantos mortos foram nesse conflito da independência americana. Quantos senhores imaginam que tenham sido? 50 mil? 70 mil? 120 mil mortos. Logicamente, em 7 anos. A Guerra Americana levou 7 anos. 120 mil mortos. E na Argentina, aqui do lado, 13 mil mortos. 13 mil mortos. E na Venezuela, Colômbia, Equador e norte do Peru? Quantos mortos? Vocês vão cair para trás. 220 mil mortos. Logicamente, levou de 1811 até 1823, aquele período de combate. Mas foram 220 mil mortos naquela guerra. E no Brasil? Quantos vocês acham que foi? Bom, um historiador, vou até dar o nome dele aqui, chamado Hélio Franchini Neto, escreveu um livro que ele dá o número de mortos na Guerra da Independência Brasileira. Entre 2 e 3 mil. Entre 2 e 3 mil. 7 vezes quase menos do que na Argentina aqui do lado. Não vou comparar com os Estados Unidos, não vou comparar. Então, vocês verem aqui, o nível de violência envolvida na nossa independência foi muito menor do que nos outros países aqui do lado. Muito menor.
Depois nós podemos fazer uma explicação por que foi isso. Ontem, na Escola de Guerra Naval, o historiador que estava lá comigo, o Leonardo, que era da UF, não é da UFRJ, disse, não, realmente não houve não foi sangrenta, não. O nível de violência foi baixo, por causa do poder naval, que não deixou os portugueses chegarem no Brasil para reforçar suas defesas. É uma interpretação. Eu tenho outra interpretação. Eu acho que foi a cultura portuguesa. Cultura portuguesa. Comparem a Guerra Civil Espanhola, em número de mortes, com a Guerra Civil Portuguesa no século XIX. É uma brincadeira, não tem como comparar. O nível de mortes dos espanhóis é muito maior. Muito maior. Então, acho que tem cultura portuguesa envolvido também nessa falta de violência. Eu sou um fã de Portugal. Eu estudei em Portugal, o senhor sabe muito bem, fiz o pós-doutorado na Universidade de Lisboa e tenho grande admiração pela cultura portuguesa. E ele se refletiu exatamente nesse número baixo de mortos. Então, minhas considerações finais são essas que estão aí. A independência brasileira foi relativamente tranquila, relativamente. Se eu for colocar em termos absolutos, 2.000, 3.000 mortos, é muito. Mas a história não é absoluta, a história é relativa. E graças a Deus que é relativa. É uma ciência social, ainda bem que é. Mercenários foram fundamentais para a nossa independência. Lord Thomas Cochrane foi o artífice do nosso processo de independência, porque ele que controlou os mares e ele que afugentou os portugueses. Essa é a realidade. Sem o controle do mar, a independência seria impossível. Por fim, o processo de ser brasileiro, para mim, continua até hoje. E eu concordo com o meu professor querido, Zé Murilo de Carvalho, o grande mestre na UFRJ e na EGN também, que diz: o brasileiro começou a se perceber brasileiro a partir da Guerra do Paraguai, pela primeira vez, quando baianos se juntaram aos pernambucanos e se juntaram aos gaúchos para dizer: estou lutando por uma nação. Zé Murilo de Carvalho, Academia Brasileira de Letras. Concordo plenamente com o meu velho mestre. Isso eu queria conversar com os senhores sobre os aspectos militares e aberto depois a parte de debates. Muito obrigado pela atenção. Bem, antes de mais nada, eu quero mais uma vez agradecer a todos os senhores aqui presentes, os senhores e as senhoras aqui presentes, por terem abrilhantado e por terem comparecido a esse evento que, como eu disse, para todos nós brasileiros é muito caro. Gostaria de enfatizar e agradecer também a presença, eu acho que ele já foi, mas do general Sérgio, e eu me desculpo porque não tinha nominado ele. General Sérgio é o presidente do Clube Militar, e do coronel Araquém, que é o vice-presidente do Clube de Aeronáutica, que estão aqui presentes. Muito obrigado a vocês dois. Quanto conhecimento, quanto de história, de diplomacia, de Constituição, aspectos militares, que nós tivemos o prazer e eu diria a alegria de presenciarmos nessa tarde, quase noite aqui. Por isso tudo, eu quero agradecer muitíssimo, mais uma vez, aos nossos palestrantes, ao nosso mediador também. Realmente foi uma tarde, quase noite, como eu disse, ímpar e muito proveitosa, como uma celebração de uma data tão significativa, e vou usar as palavras do nosso almirante Monteiro, para comemorar essa herança extraordinária chamada Brasil. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Eu gostaria de passar às suas mãos. Esse é o da ministra. Segura aqui, Contigo. Ministra, vamos tirar uma fotografia aqui, cada um de pé, para que nós podemos. Esse é o do Almirante Álvaro. Tá na sequência aqui.
Ministro, por favor. Canto do Hino da Independência. Letra escrita por Evaristo da Veiga em 16 de agosto de 1822. Música composta pelo imperador Dom Pedro I em 1824. Brava gente brasileira, longe vá, temor servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Não tem mais índias falanges que apresentam vossos rios, vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Vossos peitos, vossos braços, vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Parabéns, ó brasileiros, já tocaram juvenil do universo, entre as nações resplandece a do Brasil. Do universo entre as nações, do universo entre as nações resplandece a do Brasil. Com a palavra, o presidente do Clube Naval para o encerramento da sessão solene. Depois de escutar esse belíssimo hino, eu declaro, então, com mais esse agradecimento a todos os senhores e senhores, encerrada a nossa sessão solene comemorativa